Hit the night lights, a party going on somewhere. Hit the night lights, yeah. Yeah, it hit me pretty hard. See you leaving left me scarred. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Marco Oliveira, da IEP Brasília, consultor elétrico de condomínios. Nesse vídeo nós estaremos tratando um pouquinho sobre a gestão de recarga para veículos elétricos na madrugada em condomínios, né? Essa aqui é uma sugestão nossa para que nós possamos ter uma quantidade maiores de recargas de veículos elétricos ou híbridos plug-in. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui um gráfico que nós fizemos em um condomínio em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, agora no mês de março de 2024, para vocês terem uma ideia de como é possível aumentar essa quantidade de estação de recargas durante a madrugada. Muito bem. Inicialmente, eu vou comentar sobre a tecnologia do sistema de multimídia de um carro da BYD, onde nós podemos programar essa recarga da estação em um determinado dia da semana e em um determinado horário também. Bom, nessa tela aqui nós podemos já observar que existe uma função na multimídia chamada de carregamento inteligente. Vou colocar aqui na cor amarela que é melhor. Então, o carregamento aqui nesse momento ele está desligado, mas eu vou passar a chave para a posição ligada. Na posição ligada, então, eu vai apresentar para mim aqui na tela uma possibilidade de fazer essa recarga programada. Bom, então, na tela seguinte aparece aqui para a gente o horário do início e o horário do fim do carregamento. Então vamos lá. Eu posso então colocar aqui um início, por exemplo, para 1h da manhã, programar aqui para 1h da manhã o início, e programar aqui o meu final para 6h da manhã. Então com isso eu teria um período de 5 horas de recarga desse veículo. Eu posso também programar se eu quero fazer isso uma vez, se eu quero fazer diariamente ou ter uma personalização. Se eu colocar aqui diariamente, eu posso programar alguns dias da semana, por exemplo, na quarta e na sexta-feira. Então, toda vez que eu parar o veículo na minha vaga de garagem, eu vou montar essa programação e com essa programação, nesse horário pré-definido, eu vou ter essa recarga do veículo elétrico. Ele vai indicar para mim aqui que o sistema está programado e em seguida, aqui já informando que houve a recarga do veículo elétrico. Feito essa configuração, eu simplesmente conecto o plug no carro e habilito a estação de recarga. Feito isso, eu não preciso levantar 1h da manhã para iniciar a recarga. Ele vai estar programado esse início e esse fim dessa recarga. E essa função, ela então agora vai balizar a nossa explicação sobre o porquê disso. Bom, aqui nesse gráfico nós podemos ver uma curva de carga que foi realizada nesse condomínio em Águas Claras durante 7 dias, 24 horas. Ou seja, nós instalamos um analisador de energia na entrada principal do condomínio, ou seja, no disjuntor que recebe essa energia que está vindo da concessionária, e fizemos o monitoramento da demanda máxima durante esse período, tá? A gente pode observar aqui que foi aqui do dia 4 ao dia 11, totalizando 7 dias de monitoramento, tá? Dia 11 ao dia 4.
Durante esse período, a gente também percebe a característica desse condomínio. Existem condomínios, que é a grande maioria, que possui chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico é o grande consumidor de energia dentro de uma unidade autônoma, ou seja, dentro de um apartamento. Existem condomínios em que esse chuveiro elétrico ele não existe. Então o aquecimento ele é feito da água, né? É feito através de uma central que utiliza gás, normalmente, para gerar esse aquecimento dessa água para os pontos de água dentro da unidade. Pode ser torneira, pode ser no banheiro, do chuveiro e tudo mais. Nesse caso aqui, nós temos, então, chuveiros elétricos instalados. E vocês podem observar que a característica também de consumo, de demanda máxima, ele acontece nos mesmos períodos. Né? Então, a gente tem aqui vários períodos em curvas muito parecidas. E nós tivemos, então, um valor máximo durante esse período de medição, que foi no dia 11/3, aqui, ó, de 96 kVA. Esse foi o consumo máximo do condomínio. Então, baseado nesse consumo máximo e baseado no projeto, que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue saber qual é a disponibilidade, o que eu tenho de sobra de energia ainda. Um outro ponto que nós podemos observar, muito interessante, é que nós temos um vale, ou seja, um consumo menor durante alguns períodos do dia. E aqui, esse período aqui é o período que a gente vai balizar, que é o período das 23 horas às 6 da manhã. Eu tenho uma queda substancial, ou seja, do meu pico de energia para o meu consumo nesse horário. E nesse condomínio também tem uma outra característica interessante. Das 8 às 16, também eu tenho um consumo bem reduzido. Tá? Mas nesse período, geralmente, nós não temos uma quantidade de veículos elétricos na área de garagem, pode haver até alguns, porque o pessoal normalmente não está em casa, está trabalhando, está fora da sua residência. Então nós vamos focar nesse momento apenas no período da madrugada, tá? Porque é baseado nesse período que a gente vai estar elaborando, e elaborou esse estudo aqui agora, ok? Bom, feito isso, deixa eu só voltar aqui, eu não consigo voltar, deixa eu ver aqui, não dá para voltar, mas tudo bem. Feito isso, eu peguei então aquele período do vale da madrugada, que foi, no caso, das 22 horas, que está aqui marcado nesse canto, até as 6 horas da manhã, que foi aquela redução de demanda de energia. Então, eu considerando das 23 horas até as 6 horas da manhã, vocês podem observar que eu tenho um degrau e uma diminuição da demanda de energia. Então, é nesse período que eu posso, então, fazer uma recarga com mais estações de recarga. A partir aqui da 00:30, nesse ponto, o meu consumo foi de 41 kVA. E ele tem uma redução aqui, ó, durante o período da madrugada. Então, nós observamos anteriormente que o nosso pico de demanda foi 96 kVA. E à noite eu teria 41. O que isso vai resultar para a gente em termos de estações de recarga? Então, vejamos aqui essa tabela que eu montei. A demanda admitida do condomínio, ou seja, quanto que o condomínio tem de energia para abastecê-lo, considerando os apartamentos e as áreas comuns, é 208 kVA. Por quê? Esse disjuntor, que é o disjuntor de entrada do condomínio, ele é de 320 amperes. Então, foi baseado nesses 320 amperes que nós calculamos essa demanda admitida máxima. Então, durante o período de medição, 7 dias, 24 horas, eu tive 96 kVA. Entretanto, na demanda medida no horário noturno, das 6 da manhã da 0 hora às 6 da manhã, eu tive apenas 41 kVA. Então, fazendo um cálculo e considerando
uma estação de recarga de 5 kW, que é o que nós recomendamos geralmente para o condomínio, porque quando eu tenho, no meu caso aqui de Brasília, 5 kW numa tensão de 220 volts, eu tenho aproximadamente 22 amperes, aproximadamente. Então, por questões de segurança e outros fatores mais, a gente sempre começa em 5.000, sabendo que existem estações que partem de 7.400 kW. Então, pegando aqui 208 kVA, que é o nosso projeto, subtraindo da demanda medida durante aquele período de 24 horas e considerando os 5 kW, nós poderíamos abastecer nessa madrugada 22 veículos. Entretanto, não na madrugada, durante o período do dia, né? Durante o dia. Agora, se eu considerar uma recarga apenas à noite, eu teria então 41 kW disponível. Ou seja, uma disponibilidade maior. Fazendo o mesmo cálculo, considerando o projeto de 208, com 41 kVA que eu teria de consumo na noite, e dividindo pela mesma potência da minha estação, eu aumentaria para 33 unidades. E vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que a gente poderia programar os dias da semana. Nós sabemos que não é necessário carregar um veículo todos os dias, como a gente hoje não carrega um veículo a combustão. A gente não vai no posto de gasolina todo dia colocar gasolina. Vai uma vez por semana ou a cada 10 dias, né? Então, se eu considerar que eu consigo carregar somente de madrugada 33 carros e considerar 5 dias da semana, por exemplo, eu poderia carregar até 150 veículos elétricos ou híbridos plug-in. Então, isso aqui é uma